Muy buenos días a todos los presentes, Muito bom dia a todos os a todos presentes, los que nos visitan y a todos todos que estão nos visitando, los hermanos y hermanas de acá, todos os irmãos e de irmãs Calley, Puerto Rico, de daqui Puerto Rico, de Porto todos Rico los que nos están viendo a través del satélite Amazonas, e todos que estão nos vendo E o através do satélite satélite Amazonas e o satélite y Eutelsat también 8 por internet. e também pela internet. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá Uma en saudação ao Monterrey, missionário Nuevo León, Miguel México, Bermudes Marim, lá em Monterrey, Nova la Leão, congregación que México, pastorea el reverendo Epifânio López. na congregação que o reverendo Epifânio Que Lopes Dios te bendiga, pastoreia. misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Y te Bermudes mantenga Marim. siempre con mucha salud E sempre te mantenha y mucha salud física. com muita saúde espiritual e muita saúde física. Nuestro amigo, nuestro hermano Miguel Bermúdez E Marín continue siga sendo siendo nosso de bendición amigo e nosso irmão para Miguel toda la Bermudes Marim. iglesia Continue en sendo toda de la faz bênção de la tierra. para toda a igreja em toda a Que Dios face lo da terra. mantenga fuerte, sano. Que Deus o mantenha forte, saudável, Esa percepción profética bien clarita, com essa percepção profética para que bem siga clarinha, de gran bendición para que para continue todos sendo nosotros. de grande amamos, bênção para todos nós. Misionero Miguel Te amamos, Bermúdez Marín. missionário Miguel Que Bermudes Dios te Marim. guarde, Que Deus que te Dios te guarde, bendiga. que Deus te abençoe. Buscamos en el Evangelio según San Mateo, Vamos buscar no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, no que es capítulo la 11, escritura que usó aquí nuestro que hermano William Soto Santiago en el é a mensaje escritura que tenemos nosso para irmão William hoy, Soto la Santiago quinta usou dispensación na mensagem de que la ley. temos para hoje, a quinta Este dispensação, mensaje lo a lei. predicó el 28 de Essa marzo mensagem del ele pregou 28 de 2015 março de en Bogotá, 2015 Colombia, em Bogotá, Colômbia. y nos leyó esta porción, E leu para nós dice, essa porção que diz, verso 9 del capítulo 11 de San Mateo. versículo 9 Pero do que capítulo salisteis- 11 de São que Mateus. salisteis a ver a un profeta, sí, os digo, y Mas más então, que o que profeta, foste ver? Um porque profeta? Sim, vos de digo quien eu, está escrito, e muito mais "He do que aquí, yo profeta, envío mi mensajero delante porque de tu é faz, este de quem el está cual escrito, preparará tu eis que camino diante da tua tu face camino delante de envio o meu anjo que preparará, De cierto os preparará diante de Entre ti o teu los caminho. que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor E em que verdade Juan el vos digo Bautista, que entre os que pero el más nascem de pequeño en el mulher, reino de los cielos. os que de mulher têm nascido, Maior não es apareceu que alguém maior do que que haya João a la Batista, derecha de vos mas una aquele piedra que é en las maior edades. do reino dos céus é maior, aquele que é Desde menor los no reino días de dos céus Juan é maior el que ele, Bautista e ele hasta desenha uma ahora, pedra el angular reino do de los lado cielos direito. sufre violencia, E desde os dias y de los João violentos lo arrebatan. Batista até agora, Porque todos se los faz profetas violência ao y reino la dos ley céus e pela força se apoderam dele. profetizaron hasta Juan. Porque todos os Se quereis profetas e a lei recibirlo, profetizaram até Él João. es aquel Elías que había de venir. E se quereis dar tiene crédito, ouvidos para é ouvir, este o oiga. Elias que havia de vir. Quem La tem quinta ouvido para ouvir, dispensación. ouça. La ley. A quinta tomar assento, por dispensação, favor. a lei. Podem se assentar, por favor. Nos dice en el mensaje el regreso al Edén, Na mensagem O Regresso ao Éden, que foi predicado el 29 de diciembre que foi del pregado 2013, 29 de aquí en dezembro de Puerto Rico, 2013, aqui em Calley, Porto Rico, nos dice, y recuerden que Cristo nos dijo diz, e recordem que Cristo que el disse tiempo para la venida que del o Señor tempo para a vinda do Senhor será como en los días de quién? será como De nos dias de Sodoma quem? y de Gomorra. De Sodoma e de como Gomorra. los días de Noé también. E como os dias de Noé Y ya também. la raza humana ha llegado E a a raça ese nivel. humana já chegou a esse nível. Por eso es que cada día las naciones Por isso é se que cada inclinan dia más al modelo as nações se inclinam de mais Sodoma y Gomorra. ao modelo de Sodoma e Gomorra. Y no se puede hacer nada. E não se pode Porque fazer ya está nada. profetizado que así será el día en que el Porque Hijo assim del está Hombre ha de profetizado que será o dia que venir. o Filho do Homem la há de vir. segunda venida de Cristo Ou por su seja, a iglesia segunda vinda de Cristo será por sua como en los días igreja de Sodoma y Gomorra. será como nos dias de O Sodoma e sea que a Gomorra. los cristianos no debe sorprenderles Ou seja que esa aos inclinación cristãos essa inclinação al não modelo de deve Sodoma y surpreendê-los. Gomorra, Essa inclinação ao modelo de Sodoma e Gomorra muchas naciones. que muitas nações têm estado adotando, aderindo. Nuestro hermano William Branham, O nosso irmão William Branham, o reverendo William Branham disse encarceladas, na mensagem Almas Aprisionadas, en la página
40 na página 40 desta mensagem, desta versão, desta mensagem. Depois vemos a Sodoma e Gomorra. Jesus mencionou ambos exemplos quando disse: antes da vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi aos perdidos, depois que a porta foi fechada. Deus deixou a arca ali durante aquele tempo, no qual ninguém podia entrar nem sair. Aí ele escreve a vinda do Filho do Homem. Eles estavam dentro. Isso ele escreve do lado direito. Eles estavam dentro. E veio pousar sobre a 7ª serra. Ele pousou a arca sobre a mais alta serra, a serra mais alta. Correto. No templo que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu, a glória de Deus estava no lugar santíssimo, que ficava para o oeste. E no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, vejam, começou de baixo para cima, e na parte alta, que é a era da pedra angular, aí está o lugar santíssimo desse templo espiritual, na parte mais alta desse templo. Ele escreve allí el séptimo cerro. Ali ele escreve: a 7ª serra é igual à terceira etapa. Correto. Nos dias de Sodoma, a primeira etapa foi para o justo. A Bíblia diz que os pecados de Sodoma afligia a alma justa de Ló, dia após dia. Ou seja, a maneira que as mulheres agiam e o que faziam. E recordem como foi nos dias de Noé, que faziam, comiam, bebiam, casavam e se divorciavam. Mulheres, vocês viram? As mulheres. O que foi os dias de Sodoma? Mulheres. E a primeira mensagem foi para Ló. Eles zombaram bastante. Depois Deus mandou outro mensageiro, melhor, 2. Eles desceram, e essa foi a segunda etapa para Sodoma. Agora recordem aquele que foi por último. Foi multiplicando a misericórdia. Mas depois tudo chegou a um final. Tudo para aquele tempo tinha terminado. O terceiro mensageiro que foi lá com a terceira etapa, quem foi? Que tipo de ministério tinha? Ele tinha se assentado com os escolhidos e tinha lhes dito o que estava acontecendo em suas costas, correto? Mas quando ele desceu a Sodoma, aí ele escreve: Elohim desceu a Sodoma. Reticência. E Abraão estava lhe rogando, talvez tenha 50 justos. E assim chegou até 10. Então Deus lhe disse: se tiver 10 justos, não a destruiria. Ele escreve: o mundo gentil. Aí mesmo, um pouquinho mais embaixo. E continua falando: mas a coisa era que, se posso encontrar 10 justos, tem somente um justo. Esse é Cristo. É Cristo vivendo em um dos 10. Ele diz: eu os perdoarei. Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam serem salvos. Ele foi, mas a Escritura não disse que aconteceu. Mas o certo é que na madrugada seguinte, o fogo caiu do céu, correto? E isso foi imediatamente depois que ele tinha operado o seu ministério de profecia, quando disse: por que Sara riu? E aí, em rio, ele circula.
Do lado que ele escreve, Cristo deixou o USA. Cristo deixou o USA. O último mensageiro pregou aos que não podiam serem salvos. É igual à terceira etapa com o anjo de Jesus. Aí, em uma partezinha também, no início desse último parágrafo que lemos, ele escreve, o anjo forte. Agora, imediatamente depois, um pouquinho antes, por que Sara riu? Ela disse, não fiz. Ele respondeu, sim, você riu. Agora, imediatamente depois ele desceu a Babilônia, quero dizer, a Sodoma, e aí ele escreve, o fogo caiu na madrugada, nessa página anterior. Para isso que ele vai dizer aqui. Mas não encontrou os 10. Então o fogo caiu. Ele encontrou a Ló e as suas duas filhas e mandou eles, saiam daqui, agora mesmo. E se foram. Ele foi lá, e recordem, ele já estava a caminho. E antes tinha enviado mensageiros. O Billy Graham e o Oral Robert. Quando fala que ele já estava a caminho, aí ele escreve Elohim. Aqui do lado esquerdo ele escreve Elohim desceu a Sodoma. E antes tinha enviado mensageiros, mas agora ele mesmo ia para ver se essas coisas eram assim. E ao chegar, o que encontrou na cidade? Mulheres com a cara pintada. A mensagem era para os que já não podiam serem salvos. E o que fizeram? Riram da mensagem. E o que fazem hoje? O mesmo. Aí ele escreve, Elohim desceu a Sodoma. Nessa mensagem, provando sua palavra, ele também nos fala, na página 23, falando desta condição que o mundo está, vejam na página 23. Ele prometeu que nesse dia, o dia no qual estamos vivendo, e que o mundo estaria em uma condição sodomita, homossexuais. Ele escreve homossexuais como Sodoma. Observe o mundo hoje. Pelo mundo inteiro por onde eu viajo, não somente aqui, mas por todos os lugares. É algo grave. Na Suécia, homens e mulheres jovens esquiando nus, na Alemanha e na França, e por todos os lugares. É mais ou menos o mesmo lixo que nós temos aqui nos Estados Unidos. O que o irmão disse aí que muitas nações estão aderindo, adotando essas coisas. Isso é a própria era. Eu, se tiver a oportunidade de voltar, eu gostaria de lhes falar sobre alguma das coisas proféticas para lhes mostrar a era que vivemos. A Bíblia diz que os filhos governarão seus pais. Agora, o nosso irmão William continua dizendo, nessa mesma mensagem, o regresso ao Éden. Diz, o que percam em ver a segunda vinda de Cristo à sua igreja, perderá a transformação de seu corpo. E todos queremos sair desse planeta Terra e ser levados por Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, antes que a grande tribulação comece. E recordem que ele vem por sua igreja como ladrão na noite,
onde o mundo nem está percebendo o que está acontecendo. E por isso ele disse que o que perca em ver a segunda vinda do Senhor perderá a oportunidade de ser transformado. Antes que comece a grande tribulação. Nenhum crente em Cristo quer ficar aqui na terra durante o tempo da grande tribulação. Portanto, temos que estar preparados e com a fé para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como para a sua primeira vinda teve um precursor, Elias, em sua terceira manifestação, teve também um precursor também para a sua segunda vinda. Elias em sua quarta manifestação. Sempre é o Espírito Santo operando o ministério de Elias em um novo homem. E o precursor da segunda vinda de Cristo já veio e se foi. Foi o reverendo William Branham. É importante estar em dia com todas essas coisas para não nos passar e então iríamos perder as bênçãos que Deus tem para esse tempo final. Na mensagem Hoje se cumpriu essa escritura, na página 25, nos diz, agora nós concordamos que as condições de Sodoma, as condições de Sodoma hoje em dia está no mundo, e todos dizemos amém com todo respeito, porque todos cremos, e todos também podemos dizer amém quanto à condição da posição espiritual da igreja natural, Laodiceia. E também podemos reconhecer os sinais e que todos os sinais estão cumpridos. A igreja está em Laodiceia e sabemos que o mundo está em uma condição sodomita. Amém. Mas e sobre o sinal de Abraão, aquele que esperava o filho prometido? Esse foi outro grupo à parte, recordem. Houveram os mensageiros a Sodoma, e Abraão também teve um mensageiro. Abraão estava esperando dia após dia por uma coisa que era quase impossível de acontecer. Ali estava Sara, já contando com 90 anos, e ele com 100. E mesmo assim, conforme a promessa de Deus, e não só isso, com obstáculos e crítica, eles estavam esperando aquele filho. E assim é o verdadeiro crente de hoje, esperando o regresso do filho prometido. E ele escreve o filho prometido. Agora observa com cuidado. Um pouquinho antes que o filho aparecesse, foi dado a Abraão um sinal. O sinal do filho vindouro não deve ser revelado para a semente real de Abraão, que está esperando o filho real, igualmente como foi revelado ao pai Abraão, o qual esperava o filho natural. Ele escreve a semente real de Abraão e desenha uma pedra angular e as eras. Agora, a quem ou aos quais lhes é revelado a promessa desse filho vindouro. E um pouquinho mais adiante, na página 28, ali ele nos diz. Agora, observa, ele fez isso diante dos judeus e samaritanos, mas dos gentios nunca antes. Nós, os gentios, naqueles dias éramos selvagens. As outras nações carregavam adoravam ídolos naquele tempo e não estavam esperando o filho naquele tempo. Ele vem somente aos que o esperam. E agora devemos estar lhe esperando. E aí ele escreve, ele chega, ele vem aos que o esperam. Ou seja, uma pessoa que não o está esperando, uma pessoa que não está esperando o cumprimento dessa promessa, não irá receber. Mas tem que ver, então, o que está esperando. O que está esperando para que Deus cumpra suas promessas? Ou seja, que tem que saber quando esperar, o que esperar. Porque se estiver esperando no lugar incorreto e estiver esperando algo que não é o que virá,
Deus vai cumprir e não vai ver. Não vai ver, porque está esperando algo errado. Mas aqueles que o estão esperando no tempo correto, na era correta, e no cumprimento do que foi prometido, esses sim vão recebê-lo. Com outras palavras, já estão recebendo, porque tudo já é falado no tempo presente. Aqui tem uma parte que eu escrevi ali. Quando o irmão Miguel estava falando do que foi falado nessa manhã, aí eu escrevi essa parte aqui. Quando ele estava falando, eu escrevi: crer na mensagem não é suficiente. Requer crer no cumprimento. Porque de que ter e crer na mensagem? Se quando Deus vem a cumprir o que foi prometido, não creem, então não serve de nada. Crer toda a mensagem, toda a Bíblia e tudo. Se quando Deus vai cumprir o que Ele prometeu, então não vão crer, então não lhes serve de nada. Tinham ali os rolos e tudo, e quando Deus cumpriu a promessa, no meio do povo hebreu, a promessa da vida do Messias, não creram, então de que lhes serviu? De que lhes valeu? Era como se não tivesse tido conhecimento da mensagem, ou como se nunca houvesse recebido. Mas para aqueles que receberam a mensagem, ou seja, a Bíblia, a história e tudo isso, então desses vai ser requerido mais, demandado mais, porque ali tinham já o conhecimento do que Deus faria. Ou seja, que a eles serão julgados por esse conhecimento que tinham. Ou seja, vai ser requerido mais deles do que aqueles que nem sequer conheciam nada das Escrituras. A própria palavra os irá condenar. Ou seja, vamos dizer que tinham mais oportunidade de não passar despercebido o conhecimento, mais do que o incrédulo, que não teve a oportunidade de ver o programa divino para o tempo que essa pessoa foi colocada para viver. Aqui na página 25, onde paramos, é certo, Jesus nos disse em Lucas 17:30 de que antes que viesse esse tempo, o Filho do Homem seria revelado, assim como foi no dia de Sodoma, antes da destruição. Então agora estão procurando um sinal. Agora, vamos revisar as condições de Sodoma. Há pouco eu tive a oportunidade de ver um filme que se intitulava Sodoma. Se isso chega à sua vizinhança e não tiver nada de maior importância nessa noite, você assista. Que com certeza é uma verdadeira aparência dos Estados Unidos hoje em dia. Ele escreve Sodoma e USA. Se vestem iguais da forma que se veste em Hollywood e tudo demais, exatamente, com suas festas, bebedeiras. E essas são pessoas religiosas, assim chamados religiosos. Também observo que em Sodoma tinha uma testemunha que chamava Ló, que era sobrinho de Abraão. E nessa mesma mensagem, vamos ver se é nessa, que ele escreve: como nos dias de Sodoma é igual, USA é hoje, igual como nos dias de Sodoma, e fogo atômico. Ou seja, que assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos, os Estados Unidos da América, a América do Norte, será destruído por bombas atômicas. Não foi o que viu na visão ali? Elias viu na visão, na sua quinta manifestação, olhou para trás, que estava representando nele. Quando virei, disse: eu vi crateras e fumaças sobre a terra da América do Norte. Agora, continua dizendo:
Aqui o nosso irmão Branham continua dizendo nessa parte. Vamos um momento ali ao livro de citas na página 150 para ver allí lo que nos dice el hermano Branham aqui em extracto. Para ver o que o irmão Branham nos diz aqui em um extrato de este mismo mensaje que estamos leyendo. Desta mesma mensagem que estamos lendo. Hoje se cumpriu essa escritura. Vamos ler aqui para que tenham ali o escrito no livro de citas. Os que ainda não têm. Página 150, parágrafo 13 e 36 diz: ela foi e obteve uma profecia que eu dei a respeito de em torno de 1935, algo assim. Ele disse, viria um tempo, e está escrito em um livro em alguma parte, que o mar abrirá seu caminho pelo deserto, e veja o que tomará lugar. Se essas milhares de milhas quadradas caírem nas lavas da terra e resbalar lá dentro, então haverão milhões que morrerão ao mesmo tempo. E isso vai causar tão maresia e o mar salgado é centenas mais baixo do que o mar, e a água virá até Tucson com essas marés entrando ali, e o mar destilará o seu caminho para o deserto. Embaixo ele escreve aí, o mar salgado no oeste, em USA. Como foi em Sodoma e Gomorra. O mar salgado no oeste, em USA. Como foi em Sodoma e Gomorra. E em cima desse parágrafo, escreve cairá. Falando de Los Angeles, Califórnia, ele escreveu: cairá nas lavas fervente no inferno. O terremoto de Los Angeles, Califórnia. Cairá nas lavas fervendo no inferno. Tem um lugar que ele escreveu que Hollywood, na Califórnia, é a porta do inferno. Ou seja, tudo isso vai se afundar. E todas as capitais também. Onde tem tudo isso que sai de lá. Quase sempre as capitais são as que têm as coisas mais horríveis. E tudo que permitem, que está fora da vontade de Deus, está nas capitais. Veja, e quase sempre aí nessa área aí é onde está tudo que é do governo. Agora mirem também na página 151 também, que também é desta mesma mensagem, fazendo serviço a Deus, na 346. Vejam lá que quase 1/10 da terra está preparado para cair. Do lado direito ele coloca 10%. E em cima, Califórnia, terremoto. A ciência diz isso. Eles estão olhando o relógio. Faz uns poucos anos eles falaram que são somente 3 minutos agora, até meia-noite. Poderia ser 1 minuto, poderia ser meio minuto agora. Falaram, não, a nossa geração não passará. Poderia passar em 5 minutos. Acontecer em 5 minutos, poderia acontecer. E veja a próxima coisa que ele disse, 5 anos. Eu nunca disse isso agora. Eles disseram isso, os cientistas. Eles estão saindo para fora da Califórnia como moscas.
Pois no dia que Ló saiu, aí em cima ele escreve as fátuas. E recordem que as fátuas, Moisés e Elias é que as tira também, porque esse ministério, vejam que a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para os perdidos. Todos com um mesmo mensageiro. Não podem dividir a Deus em três. Pois no dia que Ló saiu de Sodoma, no mesmo dia choveu fogo sobre a terra. Um dia desses, Deus vai pegar nossa mensagem e nós vamos sair daqui. Algo vai acontecer. Ele escreve em cima, o rápido. Algo então vai acontecer, com certeza, quando a igreja tiver ido, seu corpo, sua noiva. E embaixo ele escreve o terremoto da Califórnia. E 10% quando Ló saiu. É bom os que não escutaram, é bom que escuta as mensagens do sábado e alguma outra mensagem. Escutem-as para que depois não fiquem perdidos e não saibam. Não, eu somente vou aos domingos e com isso já fico resolvido. Escuta, leia, pergunte. Se não escutam, se não estudam, se não examinam, como vão se preparar para escapar do juízo divino? É tão simples. O que Deus está fazendo é tão simples. Para que não tenham que passar pela tribulação. Não é suficiente com o crer a mensagem do irmão Brian e crer a mensagem do irmão William, não basta. Requer e é um requisito crer no cumprimento. Onde que ele disse? Se eu pudesse, deve ser terminando um dos selos. Não sei se no quarto selo ou sexto selo. Já no final. Deve ser o quinto. Se eu pudesse forçá-lo, falar algo assim. Se encontrarem por aí, eu não tinha anotado aqui para ler. Vamos ver se é o sexto selo. Está nas últimas páginas. Foi quando ele 377. Acontece que o sexto selo foi o fim do mundo. Depois, quando o sétimo anjo tocou a trombeta e levantou as mãos, ele jurou pelo que vive para sempre que o tempo não seria mais. Ou seja, fechou a misericórdia, a dispensação da graça. A terra estava dando a luz a uma terra nova e tudo termina ali. E aqui estamos completamente na porta. Isso me faz tremer. E deveria fazer todos tremerem. Senhor, o que eu devo fazer? O que mais posso fazer?
Esse aqui também vamos ter aí, porque aqui também é onde ele... Deixa eu ver se é aqui. Deve ser no outro, no negro, que é o livro que não está editado. O que mais posso fazer? Logo, ao pensar naquele lugar, ele escreve sexta dimensão. E depois de ter visto essas pessoas tão preciosas, eu podia ver o meu corpo lá sobre a cama e eu disse, ó Senhor, não podem passar isso despercebido. Tem que chegarem aqui, tem que vir para cá. Eu devo forçá-los. Eu deveria tirá-los da congregação e forçá-los. Mas, irmão, eu não posso fazer isso. Porque vejam que tudo é individual. Mas é dito para que depois não diga, não falaram nada para mim. Não me disseram nada. Agora veja o que continua dizendo. En este mensaje o segredo da prosperidade, porque nascemos para vencer, que foi pregado 27 de agosto de 2013 em El Salvador. O nosso irmão William nos diz. Também quando se encontra com Jacó, no capítulo 32, versículo 24 ao 32, naquela ocasião chamado um anjo, um homem com o qual Jacó se encontrou, e o agarrou e não o soltava. E o anjo lhe dizia, o homem lhe dizia, veja, o anjo, um varão, um homem, mas de outra dimensão, me solta, porque já raia a alva. Tudo isso é tipo e figura do que vai acontecer nesse tempo. Por isso é tão importante conhecer a história, para que assim nós também agarremos ao anjo do pacto, a Cristo, em sua manifestação final, a qual os judeus verão e dirão, esse é o anjo, esse é o mensageiro, esse é o que temos estado esperando. O reverendo William Branham disse que isso vai acontecer e vão agarrar a ele e não o soltarão. Agora, nesse livro da restauração de Israel, corrijo, livro de restauração, que é um livro que tem vários temas. E no tema de gafanhoto, lagosta, pulgão e gafanhoto, que foi pregado 12 de junho de 1953, nesse livro aqui na página 15, ele disse, nos diz ali, ele lê a escritura de Joel, capítulo 1, e diz que Deus abençoa a sua palavra, que ele possa trabalhar assim como ele disse que ela não voltaria para ele vazia, mas cumpriria aquilo para o qual foi enviado. Durante o tempo da profecia de Joel aqui, a igreja estava em uma condição terrível, caída, só previamente à vinda do Senhor, a primeira vez. Ou seja, isso foi antes da primeira vinda do Senhor. E como é que o Espírito veio sobre esse profeta? E ele viu antecipadamente, viu coisas. E ele viu a condição dos judeus. E ele viu a condição da igreja nesse dia. Agora, essa profecia, supostamente, assim como todas as demais profecias, tem um significado composto. Às vezes, uma profecia tem um significado natural e, às vezes, tem um significado espiritual. Mas recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. No livro das Eras, ou sem editar, aí tem vários lugares que ele fala. Agora, supostamente o significado espiritual disto, que até o Dr. Scofield diz em suas anotações, os irmãos que têm a Bíblia, que têm as anotações de Scofield,
Ele se refere a essas anotações aí. Que até o Dr. Scofield, nas suas anotações, eu não sou um seguidor de Scofield, mas nas notas dele, a anotação dele, ele diz que significou quando os sírios vieram e invadiram. Isso é verdade. Mas também tinha um significado nos últimos dias, apontando para o Armagedon. A vinda dos últimos dias, a condição espiritual da igreja nos últimos dias. Vamos ver ali no livro das 70 semanas de Daniel. Onde aqui em uma parte nos fala desse enfrentamento e do que é a abominação. Vejam na página 135, que seria a 155, donde diz: parágrafo 215. Parágrafo 215. Vigie esses dois profetas quando se levantarem aqui. Isso está no livro de Citas, um extrato que lemos nesses dias. Na metade da semana são cortados. Escreve na metade da semana. São cortados como isso. E então começa a batalha do Armagedon. Então Deus mesmo começa a falar. Então ele mesmo começa a falar. E então ele começa a pelejar. E esses profetas estão pregando no nome de Jesus Cristo e batizando do mesmo modo. Eles estão fazendo as mesmas coisas que os primeiros pais pentecostais fizeram. E muitos estão seguindo-os. Mas esses que estão confederados, essa organização continua. E o poder desses profetas não rompeu isso, e por fim eles disseram: todos vamos fazer uma organização. E ele introduz o que é isso? A abominação, romanismo, para inundar a coisa inteira, que faz a desolação. Ali ele escreve: a abominação é igual romanismo. A abominação que faz a desolação toma todas as sujeiras. Você recorda a velha mãe prostituta que assentou sobre um animal? Roupas escarlata como isso? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres? Você se lembra disto? E ela tinha uma taça em sua mão da sujeira da sua abominação. Isso era a sua doutrina que ela deu para as pessoas. Ali estamos, meus irmãos, estamos no tempo do fim. E mais embaixo aí, no parágrafo 219, eu não estava contra a Alemanha, isso era contra o nazismo. Eu não estava contra os italianos, era contra o fascismo. E recordem, eu fiz outra predição naquele tempo, uma predição. E muitos de vocês, os antigos, se lembram. Eu disse: tem 3 grandes ismos tratando de agarrar o mundo hoje: fascismo, nazismo e comunismo. O que eu disse? Eles terminariam em comunismo. Então eu fiz com que todos vocês repetissem: coloquem os seus olhos na Rússia. Ele escreve do lado direito: norte, Rússia. Vocês se lembram isso? Coloque seus olhos na Rússia. Toda ela vai terminar em comunismo e em tudo finalizará em catolicismo. Recordem, tudo isso finalizará em catolicismo no fim do tempo. Do lado direito escreve catolicismo. Isso é exatamente correto. Isso é na batalha do Armagedon. Aqui mesmo, quando Cristo vier.
Mas esses 3 profetas, esses 3 anos e meio, melhor dizendo, ou os 2 profetas, isso é em Revelação 11:3. Vocês leram muitas vezes. Eu darei poder a minhas 2 testemunhas e elas profetizarão por 1260 dias. Quantos são os 1260 dias? 3 anos e meio. Então serão mortos na rua, exatamente na metade dessa 70ª semana. E no livro de Cita, ele escreve: antes dos 3 anos e meio são mortos, diz aí. E aqui no livro das 70 semanas, nessa parte de cima do livro As 70 Semanas, escreve: a metade da semana, na segunda parte ou segunda metade. E embaixo, assim, para cima, ele escreve também Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui onde paramos. No livro de restauração. E enquanto eu estava sentado aqui na tarde, lendo, pensei, e voltei a Joel e pensei, o Senhor somente me falou algo a respeito de Joel aqui e a respeito desta o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga, e como isso tinha pelado a árvore. Agora, essa árvore esteve representada novamente em Mateus 24, quando Jesus falou da árvore. A árvore, sempre a igreja judaica foi a figueira e nós somos a reticência. Essa é a árvore original e a árvore silvestre. Nós somos a árvore silvestre que fomos enxertados na árvore original. E Jesus falou aqui em Mateus 24 que quando vires a oliveira, ou melhor, a figueira dar os seus frutos, sabei que a primavera está perto. Portanto, vejam, quando vocês começarem a virem os judeus retornando para a Palestina, em outras palavras, sabei que o tempo está próximo, até mesmo à porta. Aqui escreve: os judeus regressando à Palestina é igual à figueira. O reino está próximo. Não faz muito tempo, eu estava falando aqui com um incrédulo na rua e ele disse: pregador, eu posso provar para você que a Bíblia é uma mentira. Eu disse: você não pode, eu não creio nisso. Ele disse: ela se contradiz a si mesma. Eu disse: eu quero que me mostre. Ele disse: se isso não está ali. Eu disse: se eu provar para você que esse Jesus de Nazaré disse algo que não é verdade, você crê? Ele disse: eu não creio que você poderá fazer, mas qualquer coisa que é provada é provado, mas eu não acredito que possa fazer. Ele disse: eu vou provar por suas próprias palavras. Eu disse: muito bem. Ele disse: olha aqui. Jesus de Nazaré, ele estudou para ser um sacerdote romano e estava contra tudo. Isso foi para o mundo e se converteu em um perfeito incrédulo. E estava parado, reticência. Eu estava em uma esquina pregando e ele estava em um lugarzinho, em New Albany, ali no parque, com uma Bíblia aberta e disse: esse foi o livro mais tosco que jamais foi escrito. Isso nem deveria ter sido colocado em uma livraria pública ou entre as literaturas públicas e coisas assim. Ele disse: olha, isso é tão enganoso. Era reticência. E ele chamou desse jeito. E eu estava na outra esquina pregando o Evangelho. Ele veio aqui com uma grande goma de tabaco e disse... Ele estava mascando fumo, tabaco. O editor... E o irmão Branham faz como que cospe. E o editor fala isso. Quase eu cuspi nos meus pés. Quase cuspiu nos meus pés. Ele falou que o incrédulo quase cuspiu os pés dele. E a pessoa disse:
Você quer me dizer que você crê que existe um Deus? Disse, sim, Senhor. Ele disse, se eu te provar que não existe tal coisa como um Deus, você aceitará? Eu disse, sim, Senhor. Eu somente era um garoto nesse momento. E eu não sabia muito a respeito das Escrituras. Assim que ele reticência. Até hoje eu não sei, mas eu conheço o autor dela. Essa é a coisa principal. Então ele disse, bom, quanto sentido tem no corpo humano? Ele era um homem inteligente. E eu disse, bom, você sabe. Ele disse, eu quero que você me diga, eu quero que me diga. Eu disse, 5. Ele disse, me nomeie-os ao tato, paladar, cheiro e olfato e audição. Ele disse, muito bem, se ele é um Deus humano, assim como reclama que foi, irmão, ele escreve ali, Deus humano é igual Jesus. Ele se manifestou aqui entre nós. Então, um desses 5 sentidos deveria de declarar a ele. Ele disse, isso é certo? Bem, aí estava um grupo de pessoas, e o incrédulo e o pregador juntos, assim que vocês sabem o que isso provocou. Todos vieram para ali correndo, imagina. Essa conversa meio assim como uma discussão, e todos quando escutaram isso, bom, todos correram para lá. E ele estava de pé ali com alguns presentes debaixo do seu braço. E eu tinha saído de uma loja que eu tinha comprado alguns sanduíches. E ele disse, bom, isso não é certo? Eu disse, bem, isso soa razoável. Por quê? Ele disse, muito bem. Alguma vez você viu seu Deus? E aí está pondo ele com um dos sentidos. Ele está pegando ele. Alguma vez você viu o seu Deus? Eu disse, sim, Senhor, uma noite. O irmão William escreveu, viu o Senhor numa noite. Ele disse, agora, deixa eu vê-lo. Eu disse, bom, supostamente você está perdido. Disse, nós não estamos falando aqui a respeito da fé. Eu quero reticência. O meu sentido da visão é igual ao seu. E se você viu ele, então deixa eu vê-lo. Eu disse, bom, eu vi ele numa visão. Disse, bem, deixa eu ver a visão. E eu disse, bem, você não, reticência. Oh, não. Creia agora, não. Você não pode me cortar. Ou seja, não podia interromper ele. Você nunca viu ele, você nunca o sentiu. Eu lhe disse, oh, sim, eu sinto ele. Ou seja, eu sinto ele. E disse, não. Bem, se você sente ele, então deixa eu também sentir. Agora já está indo para outro sentido, agora já do tato. Diz, o meu sentido do tato é tão bom como o seu. E é o mesmo sentido. Disse, traga ele aqui. Deixa eu senti-lo aqui e eu crerei nele. Diz que você sente ele. Eu disse, eu sinto a ele no meu coração. Ele disse, bem, deixa eu sentir ele dessa maneira. Eu disse, bem, se você ajoelhar e crer, ou seja, que aí está colocando ele para que aceite o Senhor. Ele disse, não. Por sua psicologia, não, eu quero conhecer a verdade. E ele estava agarrando reticência. Bem, eu sabia que eu não estava enfrentando um garotinho e ele mastigando aquele tabaco, ele estava cuspindo desse jeito. Eu disse, bem, não cuspa nos meus pés, Senhor. Você que falava e cuspia novamente. E ele disse, bom, você está todo amarrado aqui ou não está? Ele disse, você nunca viu ele, você nunca sentiu a ele, e nem provou, cheirou ou ouviu. Portanto, nenhum dos 5 sentidos o declara. Então não existe tal coisa. Ele larga sua tonteria de andar por aqui enganando as pessoas. Eu pensei, ele disse, agora se ele é um Deus humano, irmão, ele escreve, Jesus disse, você crê que ele era humano? Eu disse, sim, Senhor, eu creio que Jesus é humano. E ele se levantou dos mortos e ele está entre os homens para reticência. Sim, Senhor, eu creio isso.
Ele levantou esse corpo? Sim, Senhor, isso é certo. Muito bem. Agora, deixa eu ver a ele. Deixa eu ver um desses sentidos declare a ele. E olha, ele tinha um argumento muito duro, muito terrível. E eu pensei, Senhor, eu tenho estado pregando somente por 3 meses. E pensei, agora o que eu vou fazer? Eu disse, Senhor, tu me dissestes que não pensasse que ia dizer e que tu daria isso nesse momento. A escritura que fala que ele disse que não fique preocupado com o que você vai dizer, mas que se encontrarem essa partezinha para citar essa escritura, para terem aí também, não se preocupe com o que vão dizer, mas ele porá. Marcos 13, vamos ver. Vamos ver Marcos 13. Marcos 13, 10. Marcos 13, 10. É necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações, mas quando os trouxer para os entregar, não me preocupeis com o que haveis de dizer, nem o pensais, mas o que for vos dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Eu pensei, Senhor, o que posso fazer? Eu estava orando em meu coração. Eu comecei a sentir algo. Aí está o Espírito Santo agindo aí. E eu comecei a sentir algo, você sabe. Dá corda o suficiente para uma vaca e ela vai se enforcar por si só. Assim que isso está muito bem. Então eu comecei a ver algo a se mover. Eu comecei a ver o Espírito Santo a se mover. E eu disse, isso é verdade. Eu disse, eu certamente, reticência. Eu creio que você tem. Ele disse, com certeza está começando a recordar, né? Eu disse, sim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é um homem inteligente e tem uma mente muito boa, meu amigo. Ele disse, bom, a minha mãe nunca criou tontos. E ele continuava cuspindo desse jeito. Eu disse a ele, bom, você é um homem muito inteligente e tem uma mente muito boa. Tem uma mente muito boa. Ele disse, com certeza, eu tenho uma mente muito boa. Agora, afasta de todo esse tipo de coisa. Eu disse a ele, espera um momento. Você disse que tem uma mente. Ele disse, sim, com certeza. Eu lhe disse, eu não acredito. Agora ele vai tornar as coisas difíceis para essa outra pessoa. E ele disse, bem, o que acontece com você? Deve ter perdido o que tinha. Ele disse, não. Eu disse, se essa é uma mente humana, eu disse, essa é uma mente humana. Ele disse, sim. Eu disse, agora, vamos. Eu tenho sido cavalheiro com você, então seja cavalheiro comigo. E eu disse a ele, você queria me envergonhar. Agora vamos. Era uma mente humana. Ele disse, bom, sim. Eu disse, se é uma mente humana, um dos sentidos humanos, então, deveria declará-la. Eu lhe disse, quantos sentidos existem no corpo? Ele disse, bom. Eu disse, me dê os nomes delas, quantos tem? Ele disse, 5. Ele disse, quais são eles? Ele disse, bom, nós... Eu disse, não, você fala assim da maneira que eu falei para você. E eu estava sustentando o meu ponto. E eu disse, sentir é o paladar, cheirar, e diz, alguma vez você viu a sua mente? Você cheirou sua mente? Você provou sua mente? Você sentiu sua mente? Ou ouviu sua mente?
Não, Senhor. Eu lhe disse, então você não tem nenhuma mente. Isso é certo. Você é somente absolutamente reticência. E ele disse, bem, eu sei que eu tenho uma mente. E eu lhe disse, e eu sei que eu também tenho um Deus. Aí ele já rematou. Aí fez ele tomar do seu próprio veneno. E isso é correto. Amém? E um dos garotos que estava ali tinha uma rocha assim, presa no seu paletó e com um alfinete. E eu tirei o alfinete com a qual a rosa estava presa. E eu pensei que eu poderia me divertir com ele um pouquinho. E eu fui até ali onde ele estava e ele disse, agora, você vê o que eu quero te dizer? Ele furei no braço. Ou seja, com a alfinete ele deu uma afinetada no braço. E ele disse, ei! Eu disse, você sentiu isso? Ele disse, sim. Eu disse, então ele ia me dar um murro. Em seguida, furou, em seguida ele ia meter a mão nele, no irmão Branham. Então ele ia me golpear e eu disse, o irmão Branham disse, eu não senti. Eu disse, eu não senti. Ele disse, então me deixa eu te furar com isso. Você me dá alfinete para eu te furar. E eu disse a ele, isso é o que eu pensei. Isso é certo. Você aceite o mesmo Cristo que eu aceitei, e aí você vai sentir a Ele da mesma maneira que eu o senti. Exatamente. Deixa que a alfinete entre de outra forma. E ele escreve o alfinete. Agora veja isso. O irmão Branham disse, é possível que você possa estar aqui sentado. Cada um de nós temos os mesmos sentidos. E você pode ter uma dor de cabeça que dificilmente lhe permita ficar quieto. E eu não teria nenhuma dor de cabeça. Como eu sei a respeito da sua dor de cabeça? É algo que está lidando individualmente com você. E como é que o Espírito de Deus pode vir a um grupo de pessoas e pode batizar essas pessoas de tal modo que o poder de Deus os leve aonde eles nem mesmo sabem aonde estão. E a próxima pessoa que esteja sentada em volta dela não saiba nada a respeito disso. Isso é certo. Agora vejam que ensinamento tão tremendo que o nosso irmão Branham deu. Por isso que alguns, vejam, para alguns é fechado, é tapado, e para outros é aberto. Ontem nós citamos um lugar, e aqui na 1113, da 125, vamos ver aqui. Por isso que alguns o veem e outros não podem ver, mesmo tendo o mesmo sentido. Mas tem um que é o livre-arbítrio, onde a percepção profética é ativada para crer. Os demais podem ter os mesmos sentidos, mas se não tem o sentido profético, se não tem a revelação, jamais o verão. E pode estar aí do lado e escutar a mesma coisa, ler o mesmo, mas bem, o que lhe produz é raiva, lhe dá coragem, e isso não pode ser assim. Mas o escolhido de Deus, sim, esse crê com todo o coração, porque está entendendo, crendo e recebendo o cumprimento. E isso é o importante, receber o cumprimento. Veja, esse que estava ali na cruz, com certeza nunca tinha pegado um rolo, um pergaminho, nunca tinha lido nenhum dos livros, nem de Isaías, nem de Jeremias, nem nada. Entretanto, ali na cruz, ele tinha o cumprimento disto. E o que foi melhor? Receber o cumprimento ou ter o livro em suas mãos? Então viram que não serve para nada ter toda a mensagem. E quando Deus cumpre isso, não receba, mas bem rejeita. E falam mal do cumprimento.
Na página 125, parágrafo 11 e 13, diz: a igreja gentílica também foi cegada pelo véu. E irmão, ele escreve: o homem, a carne. Depois que foi arrancado e mostrado Deus, o véu eclesiástico, como a palavra velando em um ser humano novamente. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido. Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Deus não pode quebrar a sua palavra. Nos últimos dias tem que ser a mesma coisa novamente. Veio o que cegou a Israel? Aquele homem. Tu és um homem te fazendo Deus, fazendo-te passar como Deus. Isso foi o que eles diziam. E hoje, porque a mensagem veio por homem e não por anjos, reticência veio. Deus não pode mudar a sua maneira, mudar a sua palavra. Ele disse que não mudava. Vem, observa, prometeu, e os gentios são tão cegos. São tão cegos hoje como Israel era. Por causa de quê? Por causa do véu. Deus velado em um ser humano cegou a Israel. Observa como cada um é cegado. Cegará a uns e a outros lhes revelará a verdade. Fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. Aí embaixo ele escreve: pelo véu cegará a uns e abrirá os olhos de outros. Em cima escreve a vinda de Cristo. Agora veja no livro das eras o editado. Nos diz na página 26. Nos diz na página 26. 26 abaixo diz. 26 embaixo diz. Deve ser o mesmo, porque está nas primeiras páginas. Esse deve ser o mesmo, porque está nas primeiras páginas. Mas aqui tem algo escrito, sim, é a mesma. Aqui tem algo escrito, é o mesmo. Agora, você pode ver que não pode basear a interpretação no profundo conhecimento que o estudante tenha do idioma que a Bíblia foi escrito. Mas se você ainda não pode ver, porque tem a sua mente velada contradições, aqui está uma ilustração final. Ninguém pode duvidar que os escribas e fariseus e ilustres estudantes do ano 33 conheciam perfeitamente as regras da gramática e exatamente o que as palavras queriam dizer, as palavras com as quais o Antigo Testamento foi escrito. Mas não o bastante, toda a sua excelente sabedoria passou despercebido a revelação da palavra prometida de Deus. Aqui ele escreve do lado direito a palavra revelada. Nesse outro ele escreve a palavra prometida e desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. E também um escrito que ele fez aqui na parte de trás desse livro. Ele escreveu a revelação da palavra prometida e em cima ele escreveu encarnada em Jesus. A revelação da palavra prometida, os teólogos passaram despercebidos ao conselho do Sinédrio, ao sumo sacerdote, aos fariseus, aos escribas, aos saduceus e etc. E continua dizendo, passaram despercebido a revelação da verdadeira palavra de Deus que foi manifestada no Filho. Ele foi anunciado desde o Gênesis até Malaquias, com capítulos inteiros dedicados a ele e a seu ministério, mas, no entanto, escaparam, com exceção de alguns poucos que foram iluminados pelo Espírito. Agora chegamos a uma conclusão, a qual tem base na palavra.
por mais que tratemos de encontrar os mais antigos e acreditados manuscritos para ter o melhor registro possível da palavra, nunca encontraremos o significado verdadeiro através dos estudos e comparações das Escrituras. Não importa o quão sinceros sejamos. Precisa de uma revelação de Deus para poder obtê-la. Isso é exatamente o que Paulo disse em 1 aos Coríntios 2:3, o que também falamos, não com palavras de humana sabedoria, mas com a doutrina do Espírito. A genuína revelação é Deus interpretando sua própria palavra pela vindicação do que está prometido. E aí desenha uma pedra angular e as eras do lado direito. Agora, não aconteça que alguém tenha confundido pelo que eu disse e se vai pensando que eu não creio nas atitudes da palavra como a temos hoje. Eu creio que essa Bíblia é certa, é exata. Jesus a autentificou corretamente o Antigo Testamento quando andou na terra. E aquilo foi recompilado igualmente como o Novo Testamento. Não se preocupem, hoje em dia nós temos a infalível palavra de Deus e nenhum homem se atreve a tirar ou acrescentar, mas nós precisamos do mesmo Espírito que a inspirou para que nos a ensine. E ali ele escreve, necessitamos o Espírito que a deu para que nos a revele. Assim, do lado esquerdo para cima, ele escreveu, necessitamos do Espírito que a deu para que nos a revele. Oh, quão necessitamos a revelação pelo Espírito. Não precisamos de uma Bíblia nova, não precisamos de uma tradução nova, mesmo que algumas delas são muito boas. E eu não estou contra elas, mas precisamos da revelação do Espírito e graças a Deus que podemos ter o que necessitamos, porque Deus quer revelar sua palavra a nós por meio do seu Espírito. E ali ele desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. Que Deus comece a nos dar pelo seu Espírito revelação. E do lado direito ele escreve revelação. Revelação prevalecente e continuamente vivificante. Oh, se a igreja tão somente pudesse obter uma revelação fresca e, através dela, chegar a ser a palavra viva manifestada, fariam as maiores obras e glorificaríamos a Deus nosso Pai, o qual está nos céus. O que ele disse? Que coisas maiores fareis. Aí ele escreve, ser a palavra manifestada, assim do lado esquerdo para cima. Também desenha uma pedra angular aí e as 7 eras. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui, no segredo da prosperidade, porque nascemos para vencer, continua dizendo. Aquilo foi real, é um feito histórico e, consequentemente, também veio a ser tipo e figura do que vai acontecer nesse tempo final, na vinda do Senhor, na vinda do Messias. E eles verão o Messias, o anjo do pacto, manifestado no tempo final, para levar sua igreja para ser das bodas do Cordeiro, para o que terá que lhe dar a fé para sua igreja ser transformada e ser levada com Cristo, tem que dar a revelação da sua vinda à sua igreja, o que acontecerá nesse tempo final, na manifestação chamada a terceira etapa, que foi revelada ao reverendo William Branham, o maior profeta que Deus tenha enviado nas diferentes eras passadas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi o precursor da segunda vinda de Cristo e disse que sua mensagem introduzirá a Cristo a este mundo. E assim disse que o anjo disse ao reverendo William Branham. Por isso é muito importante conhecer a mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, para que não passe despercebido para nós quando essa promessa se cumprir. Quão clarinho ele nos falou ali. Não virá de acordo com ideias humanas. Não vai vir como você queira e peça e invente. Que
seja esse cumprimento. Não vai vir de acordo a ideias humanas, virá de acordo ao que está prometido na Escritura e de acordo à mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, que foi dado ao reverendo William Branham. Por isso, na página 119 do livro de Citas, nos diz no parágrafo 1058, talvez seja que eu estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba a ela. Talvez eu seja levado antes deste tempo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de velhice. E já sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Não tinha nascido ainda quando ele estava falando isso naquele momento. Ou seja, o instrumento. A não ser que seja tirado, assassinado, alguma coisa, morto de alguma forma, mas não pela idade avançada, por velhice, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será em tudo paralelo, e eu sei que será. E o nosso irmão William continua dizendo, assim como João Batista assinalou a Cristo, a Jesus, e disse ao povo, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do qual dei testemunho que depois de mim viria um maior que eu, o qual lhes batizará com o Espírito Santo e fogo, do qual não sou digno de desamarrar a correia do seu calçado. Esse é ele. Assim, a mensagem do reverendo William Branham identificará ao que virá depois do reverendo William Branham, ao qual ele está preparando, precursando com a sua mensagem. Ou seja, o Espírito Santo, através do reverendo William Branham, está precursando a segunda vinda de Cristo. Como virá e quando virá, tudo isso está na mensagem do reverendo William Branham. Vejam na página 106, que é onde ali o nosso irmão William citou, assim de memória. Esse aqui é um extrato que está colocado aqui da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. No parágrafo 923 diz, sobre isso eu quero falar à igreja nessa manhã. O mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio se abrindo até chegar a essa mesma hora que vivemos. Depois vocês vão entender claramente o que está sendo feito. Então Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu quase por meia hora. E os 7 trovões trovejaram e João foi proibido de escrever a vinda do Senhor. Isso é uma coisa que ele ainda não revelou. Como virá e quando virá. E está bem que não revele, com certeza. Ele mostrou e revelou em cada tipo que entramos na Bíblia. Por isso, a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito, que Ele queria cumprir através de toda a Bíblia. Então, todos os atos dos crentes na Bíblia foram tipos para expressar aquele grande propósito de Deus. E agora, nesses últimos dias, Ele os ha revelado e ha mostrado. E em cima ele escreve, a vinda do Senhor é igual a Moisés e Elias. Escreveu também em cima, silêncio, meia hora. A vinda do Senhor é igual a Moisés e Elias. Como e quando virá, não estava revelado. Agora nosso irmão ele continua dizendo, vai ser de acordo a como o Espírito Santo disse ao reverendo William Branham, como foi a primeira vinda de Cristo, e foi de acordo como o Espírito Santo falou através de João Batista. O cumprimento dessa promessa identificará o reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo e identificará a mensagem do reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo e o que estará fazendo nesse tempo. E no livro das Eras,
nos diz que o aparecimento ou cumprimento de Jesus seria a vindicação final. A página 365, nesse é 359. Na mensagem dessa versão, embaixo diz assim: ainda que ele não será popular, sim, será vindicado por Deus. Está falando do quarto Elias, o precursor. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus, nós podemos ter a confiança que esse homem primeiramente será vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com feitos de poder que será indiscutível e não encontrado em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao voltar, ele escreve com Moisés e Elias, lhe vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Esse homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que esse homem verdadeiramente era o precursor de sua segunda vinda. Ali João podia dizer, Jesus podia dizer, João é o meu precursor. E assim, nesse tempo final, ao identificá-lo, vejam que quando na visão da capa, ele desceu e o que ouviu ali vamos a essa parte de João, quando ele o assinalou, ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu ali, nessa conversa que eles tiveram ali, é algo paralelo. E vejam, essa é a evidência final, que esse homem, na verdade, este homem é o profeta de Malaquias 4. Porque o próprio Jesus, ele escreve Elias e Moisés, no final da era gentia, então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Vou ler essa última frase. E o próprio regresso de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor de sua segunda vinda. Essa é a evidência final, que esse homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4, porque o próprio Jesus aparecerá no fim da era gentia. Então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. E do lado direito aí ele desenha uma pirâmide e as eras. E escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos. Jesus vindicou a João. Jesus vindicou a João. Ou seja, o precursado vindicou o precursor na sua primeira vinda. E na sua segunda vinda, o precursado vindica a seu precursor. O reverendo William Branham, estando nesse planeta Terra, no seu corpo terreno, foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Agora, continua dizendo ali o nosso irmão William. E sabemos que a vinda de Cristo à sua igreja será um segredo que somente a igreja do Senhor Jesus Cristo o conhecerá. Ou seja, somente os que o estão esperando. É para eles o que lemos alguns minutos atrás. Depois iremos com ele à ceia das bodas do Cordeiro já transformado, com as vestes de bodas, vestidos com o batismo do Espírito Santo, o corpo angelical, e vestidos com o corpo físico glorificado.
Hoje já vemos claramente quem é o precursor. Conhecemos quem foi o precursor da primeira vinda, João Batista, e conhecemos quem foi o precursado. Ele disse que quando ele vier em sua segunda vinda, vindicará que o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, foi o seu precursor. Hoje eu testifico que o William Marion Branham é o meu precursor. Tão simples assim. E vocês são o povo que estavam esperando essa promessa e abriram o seu coração não só com 5 sentidos, mas com o sentido da alma, do livre-arbítrio, e entronizaram essa escritura, essa promessa em seu coração, em sua alma, ou seja, tem o cumprimento. Isso era o que desejávamos, o que esperávamos, e Deus cumpriu. Isso mesmo, Israel receberá, e breve Israel receberá a esse Messias que eles tanto desejaram. Quando você pergunta a um judeu, a um rabino, como será? Quem será? Como virá? Automaticamente porque eles não têm problema com isso. Ele será um profeta, ele será um homem desse tempo. O estamos esperando. Com eles não tem nenhuma dificuldade nisso. E o irá receber. Isso está a ponto de se cumprir. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar em pé e assim vamos já deixar com o tema que temos para hoje. A quinta dispensação, a lei. Na mensagem que temos já designada para ver hoje, e vejam, temos a mensagem do irmão Branham, temos a mensagem do nosso irmão William, e juntamos todo esse alimento armazenado, e quando falamos, vemos o cumprimento de tudo isso feito uma realidade. Um irmão nessa manhã me escreveu e disse: irmão, antes eu não via nas mensagens, quando o irmão William estava vivo, não via você, mas bendito seja Deus, irmão, que eu vejo você em cada escritura você está ali, e eu me vejo a mim. E eu disse: esse irmão está se identificando também. E assim são todos escolhidos. Temos visto a mensagem, temos nos visto nas escrituras, temos nos visto aí nessas profecias, e agora podemos nos ver, palparmos, ver essas escrituras em cumprimento. Eu sou um cumprimento das escrituras. Eu sou um dos que estaria vivendo no fim do tempo, que será transformado. E seremos transformados, porque é uma promessa para os que o esperam. E quem são os que o esperam? Nós. E se nós o estávamos esperando, pois ao ele chegar, nós o íamos recebê-lo. Que Deus os abençoe e os guarde. E podemos cantar um cântico, não é certo? Eu creio que temos um tempinho. O Salmo 103. Podemos cantar esse salmo. E assim nos preparamos. Se a irmã puder acompanhar o cântico também com o diretor de cântico, José Guilherme, e podemos entoar esse cântico, esse louvor, e assim vamos nos dispor para escutar essa mensagem que tem um conteúdo muito importante. E assim vamos crescendo cada vez mais e mais no conhecimento do que Deus está realizando, está fazendo hoje. Ler, escutar todo o conteúdo dessa mensagem
agora nos dá mais luz do que Deus está realizando, à luz da revelação dessa fé do rapto, à luz da revelação dessa fé do rapto. Rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén y amén. Con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.